Queridos e amados no Senhor, então você já viu as últimas novidades, né? E o mundo tem falado tanto sobre saúde mental nos últimos anos. Esse é um dos tópicos mais comentados sobre as atualidades do que tem acontecido, especialmente no período que nós chamamos pós-pandêmico. E eu mesmo, quando saiu o Divertidamente 2, coloca o próximo lá para nós, né? Quando saiu esse filme, eu acabava não assistindo, fiz questão de levar as minhas filhas, só que o detalhe é que toda a escola foi assistir, então desde os 6º anos, e aí eu tive que aguentar esse filme aí umas 3, 4 vezes, né? E eu gostei de ter assistido esse filme, só senti que a mente de Cristo faz toda a diferença no final das contas. E a gente não tem como controlar muito esse monte de sentimentos que ele vai descrevendo, a chegada de outros, e que perpassam a nossa mente, a nossa vida. Então, esse tópico é muito bom, e eu dou graças a Deus, porque o apóstolo Paulo, ele começa tratando da nossa mente. Ele já começou isso no versículo 2, quando ele tratou individualmente de nós. Quando lemos Romanos 12, 1 e 2, a palavra de Deus diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele tratou disso de nós individualmente, nós como cristãos, a renovação da nossa mente, e essa maneira como Deus trabalha em nossas vidas. Se queremos colocar o cristianismo em prática, saiba que Deus vai renovar a sua mente. É a maneira pela qual Deus escolheu trabalhar conosco. E hoje, pode pôr próximo isso. Hoje, segundo os dados aí da OMS, estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à saúde mental, resultando em um custo de $1 trilhão por ano em produtividade perdida. Cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo viviam com algum transtorno mental em 2019. 1 bi de pessoas. Número esse que deve ter crescido assustadoramente no período pós-pandêmico. Eu estou falando de 2019, que eram os dados que eu tinha aqui. Imagino que esse número é muito maior hoje. E dessas pessoas, 301 milhões de pessoas tinham um transtorno de ansiedade, 280 milhões de pessoas viviam com depressão. Então, isso abarca uma grande parte do mundo, conhecido, especialmente muito maior, acredito eu, no Ocidente, na Europa. E, queridos e amados, eu quero dizer para vocês que, no meio de tudo isso, a palavra do Senhor, a Bíblia, trata esses assuntos. Eu espero ajudar essas 12 bilhões de pessoas, mas especialmente nós aqui, conversando sobre esse tópico tão especial. E antes de você procurar qualquer ajuda, eu dou um conselho. Procure a palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus de lado. Eu acho que esse é um grande erro que as pessoas têm cometido, seja dentro das igrejas, especialmente, fora, mais ainda. Mas elas muitas vezes deixam a palavra de Deus. E esse é um grande erro. E a gente precisa hoje voltar e olhar aqui um pouquinho para o que Deus traz para nós. Então, ouça a palavra de Deus tratando desse assunto, versículo que está aí, e eu espero que isso ajude pelo menos aí umas 11 bilhões 999 aí, mil pessoas aí no nosso mundo. Então, a palavra de Deus diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, esse é o nosso tema de hoje. Ele vem tratando da renovação da nossa mente, e agora o primeiro passo
para renovarmos a nossa mente, ele colocou. A gente precisa, então, olhar para isso, começar com a nossa mente. O que fazemos ou deixamos de fazer com o nosso corpo está relacionado com a nossa mente. A guerra, a batalha que nós travamos como cristãos está em nossa mente. Nós temos a capacidade de considerar possibilidades, tomar decisões, julgar nossos sentimentos e moldar os nossos afetos. Não é de admirar, então, que Paulo diz para nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Ser cristão, portanto, envolve não somente não se conformar com este mundo. E essa é uma maneira que muitas vezes as pessoas aprenderam. Ser cristão é não fazer o que o mundo faz. É deixar algumas coisas. Não é somente não se conformar com este século, mas assumir uma mentalidade radicalmente diferente do mundo. É pensar de forma diferente do mundo. Não é só não se conformar. O cristianismo nos ordena a pensar. E nós precisamos assumir essa mentalidade radicalmente diferente do mundo, que resulta em pensamentos cada vez mais puros e comportamento santo, o que é impossível sem Cristo. Então eu vou resumir grande parte dos nossos problemas aqui, referentes à nossa mente, porque todo o nosso significado, aquilo que nós somos, toda a nossa identidade, todo o nosso valor e propósito encontram seu fundamento em Deus e somente em Deus. E as pessoas, se querem significado, identidade, valor, propósito, você precisa encontrar esse fundamento em Deus, para que você não esteja perdido. Então, talvez você entrou aqui hoje e fala, poxa, eu tenho dúvidas sobre quem eu sou. Quem sou eu vivendo nesse mundo? Ou minha identidade. Pessoas lutam hoje em dia com identidades, são bombardeadas com identidades de gênero, identidade de tantas coisas aí, né? De tantas coisas que são apresentadas. O nosso valor e o nosso propósito. Você pode encontrar todas essas coisas, tudo isso, em Deus. Sem Deus, coloca lá, a humanidade fica perdida, sem rumo, e para quem está sem rumo, qualquer caminho serve. E por isso que nós temos visto tantas coisas surgindo, coisas que nós consideramos absurdas, mas tudo isso é porque falta este fundamento, falta Deus mostrando e colocando para nós quem nós somos. Pode seguir. A visão do cristão sobre si mesmo deve ser fundamentada em uma mente renovada por Deus. E com essa perspectiva, encontramos nosso valor na misericórdia e graça de Deus. Então, a partir daí, a gente vai olhar então esse versículo tão curtinho aqui, entendendo como dar o primeiro passo. Eu quero dizer que eu estou feliz da vida em ter, em primeiro lugar, esse primeiro banco, com todas elas anotando aqui. É incrível isso. E cada um de vocês hoje aqui, para que a gente possa caminhar junto. Porque afinal é o seguinte, Romanos 12, 1 e 2, ele trabalhou nos primeiros 2 versículos, nós como indivíduo. Agora, a partir de então, até do 3 até o 8, ele vai trabalhar nós como igreja. Como que nós, então, vamos viver como igreja, e do versículo 9 até o versículo 21, ele vai tratar do nosso relacionamento fora da igreja. Então, ele abarca toda a nossa vida. Romanos capítulo 12 abarca nós como igreja, nós como o mundo inteiro. Então, esse é um momento importante para nós como igreja olhar para isso. E ele dá esse primeiro passo dizendo o seguinte, olha o que ele diz, porque pela graça
que me foi dada, digo a cada um de vocês. E essa é a frase para a gente guardar. Pela graça que me foi dada. O apóstolo, então, começa esse processo de renovação. E o primeiro pensamento que a gente deve ter na vida chama-se a graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. E o apóstolo inicia, então, as primeiras palavras dele à igreja, ele diz, pela graça que me foi dada. Se queremos viver a vida cristã e não brincar de vida cristã, entenda que a vida cristã deve-se toda a graça. Pela graça que me foi dada, eu digo. Paulo está repetindo, conforme a medida da fé que repartiu a cada um, é tudo pela graça. O apóstolo Paulo não perdia isso de vista, porque se a gente olha o capítulo 11, versículo 6, ele já havia dito o seguinte, e essa é a grande tese da vida cristã. Ele diz no capítulo 11, verso 6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Graça é o que Deus fez por nós. Graça é o que Deus faz por nós. O apóstolo Paulo já tinha colocado isso muito claro aqui. E essa é a sua tese. Agora, aqui em Romanos 12:3, ele está dizendo que este princípio não vale somente para a nossa entrada na vida cristã, para a nossa salvação, como também governa toda a vida cristã. Vocês estão vendo? Romanos 1:12, 1:11, como que nós, então, fomos salvos, as grandes doutrinas. Romanos 12, até o final, então, como nós vamos desenvolver essa vida cristã. E ele está dizendo, esta mesma graça que operou na sua salvação, é a mesma graça que opera agora para que você viva a vida cristã. Nós vivemos o cristianismo pela graça de Deus, não pelas nossas obras. Assim como nós não fomos salvos pelas nossas obras, nós fomos feitos para ela, a vida cristã, então, é pela graça de Deus que nos permite, sim, viver aquilo que Deus tem para nós, esta boa obra que Ele preparou para nós. Deu para entender isso, pessoal? Não apenas começamos dessa maneira, continuamos assim. Não perca isso de mente. Nossa vida é resultante da graça e tudo o que fazemos se baseia nela. Paulo tinha isso em mente até o final. Nós lemos isso no capítulo 11, nós lemos isso no capítulo 12. Se você passar uma página para frente, isso aí está na vida do apóstolo Paulo, quando ele diz no capítulo 15, verso 15, entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. Por causa da graça que me foi dada por Deus. É isso que Paulo está dizendo. É uma tremenda declaração. Não fora pela graça de Deus, ele jamais seria apóstolo. Não fora pela graça de Deus, jamais seria capaz de ensinar como ele ensinou. Foi a graça de Deus que lhe outorgou esse discernimento agudo e incomum, esse entendimento que Deus lhe concedeu, tudo que fez Paulo despontar como uma luz brilhante para a glória de Deus. Pela graça que me foi dada. Vamos, ajudem aqui o texto, por favor. Vamos lá. Pela graça que me foi dada, nós estamos aqui agora. Pela graça que me foi dada, eu sou marido da Carol. Pela graça que me foi dada, eu sou pai do Daniel. Pela graça que me foi dada, eu fico nervoso quando toco violino. E isso me fez ser professor de violino. Pela graça que me foi dada, Deus me salvou quando eu tinha 17 anos. Pela graça que me foi dada, tenho tudo em ti. Cada um de nós precisa sentar
faz essa lista. É assim que a gente começa. Não tem como começar de outro jeito. Queridos e amados, primeiro exercício da noite, pela graça que me foi dada. Eu não sei quantas coisas você vai colocar. Eu poderia ter continuado essa lista. A gente podia ter ido tão longe. Mas tudo é a graça e a glória de Deus. Nossas capacidades, nosso discernimento, nossa sabedoria, nossa família, nossos recursos, é graça, sempre. Esse é o ponto de partida. E a gente consegue começar bem. Você sentiu isso? Quando a gente coloca pela graça que me foi dada, pela graça que me foi dada. Talvez a gente vai começar a olhar diferente para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa geladeira, para tudo que Deus nos tem. Porque a gente vai começar a reconhecer, então, essa graça que nos foi concedida, que é muito maior do que qualquer coisa. Isso conforta a minha mente. Isso faz a minha mente descansar. Às vezes a gente fica tão ansioso, tão preocupado, a gente tem medo, mas a gente começa a lembrar que é pela graça de Deus que a gente está aqui, que é pela graça de Deus que a gente vive. E aí, na medida que a gente vive, o que vai vir? Dificuldades. E o apóstolo Paulo sabe disso. Encontramos dificuldades no caminho, e por isso ele continua. Ele diz, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. E ele faz alguns alertas para nós, alertas que precisam ser vistos. Se a gente quer ter uma mente renovada, se queremos ser transformados pela renovação da nossa mente, observe, ninguém está imune do pecado do orgulho, da autoexaltação e do egoísmo. Ninguém, nenhum aqui. Vou falar para vocês, nenhum de nós está livre, imune ao orgulho, à autoexaltação e ao egoísmo. É por isso que esse sermão me envergonha. É por isso que eu tenho vergonha de pregar esse sermão, porque nós lutamos contra esse pecado de uma forma tão intensa, de uma forma tão intensa, e perdemos tantas vezes, que a gente precisa olhar o caminho para vencer isso. O orgulho, a exaltação, o egoísmo. E a gente vai fazer isso hoje. Se preocupem não. A gente está na batalha. A gente lê, a gente aplica. Eu me coloco como o primeiro da fila aqui. Não tenha dúvida, primeiro. E não é só para alguns. Se você entrar no berçário, jardim de infância, naquele pequeno grupo de crianças a poucos metros daqui, se você ficar observando, em breve alguém estará cantando seus próprios louvores sobre a construção da torre de blocos mais alta, ou desenhando o melhor retrato de família, desejando o brinquedo que até pouco estava deixado de lado, mas se tornou o objeto de cobiça de todos aqueles seres com corpos pequenos e cabeças enormes. Em outras palavras, pensando em si mesmo mais do que deveria, pensando em si mesmo além do que convém. E a gente pode mudar isso. É possível mudar isso. Pegamos aqui algumas ideias do que isso pode acontecer na medida que a gente tira o foco de nós, do orgulho, da autoexaltação, do egoísmo, e colocamos o nosso foco na glória de Deus. E isso o mundo está sedento. O mundo está cheio de pessoas exaltando a si mesmas. O mundo está cheio de pessoas orgulhosas. O mundo está cheio de pessoas egoístas. A gente precisa fazer a diferença nisso. Na medida que a gente muda o nosso pensamento, na medida que a gente vira o contrário. E eu pego alguns exemplos comuns nesse show de horrores das Olimpíadas, né?
Alguém perguntou, o que você está achando? Fala, um apocalipse isso, né? Isso aí não é ruim, é terrível, né? E aí, mas no meio de todo aquele show de horrores que é essa Olimpíada, eu nem vou ficar comentando, eu vi a italiana Odete Gilfrida, mesmo derrotada, e aquilo me chamou a atenção, a judoca derrotada, mesmo derrotada, ela vai em direção da brasileira que estava em prantos no chão e disse, vai, levanta, dá glória a Deus. Falei, uau, isso é tremendo, isso faz diferença. Gente comemorando, isso tem, né? Mas gente dando glórias a Deus, marca. Vai, levanta, dá glória a Deus. O que eu achei legal que foi a derrotada que fez isso. Ela deve ser crente. Mas a gente também tem, vocês lembram? Vou tentar fazer aqui, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Raíssa Leal, nossa medalhista também, chegou diante das câmeras e falou isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Falei, uau, que legal. Que Deus seja glorificado. E hoje, para terminar, aprendi a gostar dele, porque eu era um torcedor de Roger Federer no tênis, né? Um gentleman do tênis. Mudei. Hoje eu sou muito fã do Djokovic, né? E depois ele vencer seu algoz do último Grand Slam, né? Venceu o espanhol Alcaraz, que ele havia perdido algumas semanas atrás. Ele vai lá, pega a cruz e tira uma foto com a cruz na boca. Depois, vejam lá, não vai passar em nenhum jornal, é só aqui mesmo, né? E, queridos, é tremendo que hoje aqui, em todos vocês, que a gente se levante para dar glória a Deus com a nossa vida. Em tudo que Deus nos permitir viver, fazer. Assim nós somos transformados pela renovação da nossa mente. É assim que nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pela graça que me foi dada. Eu não olho para mim, eu olho para Ele. Foi Ele. E a gente pode fazer isso. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai ter que lutar. Segunda, e que é mais comum do que parece, e a segunda dificuldade que enfrentamos, quando não devemos pensar de si mesmo além como convém, é cuidado para não nos compararmos constantemente com outras pessoas. É o que a gente chamamos de temor de homens, ou o desejo de agradar os homens e não a Deus. E essa é uma maneira mundana de pensar. Uma visão exagerada de nós mesmos é um problema terrível, que coloca os outros para baixo, geralmente, ou muito para cima, ignora o nosso lugar diante de Deus. Esse é o problema. Nós ficamos descompensados. Ou as pessoas são lá, ou lá, e a gente precisa olhar, a gente vai ver isso no final do versículo, que precisamos olhar o nosso lugar não diante dos homens, mas o nosso lugar diante de Deus. Desde o piquenique dos homens, alguns homens compraram o livro, O Desejo de Agradar Outros. João e Léo têm que ler esse livro no mestrado, e aí eu falei, vou ler com eles, né? Vou ler com eles, porque daí a gente fica conversando sobre essas coisas no piquenique. Eu já estava lendo, comentei com alguns dos homens que também estão lá, então a gente vai criando essa rede aí. O Desejo de Agradar Outros, do Lu Priolo, muito bom esse livro. E o livro é exatamente para tratar esse problema, e logo no início ele faz uma avaliação sobre a tendência de agradar pessoas. Ele tem um testezinho que você faz, né? Foi lá, né? E aí ele diz assim, depois que você faz o teste, se você fez entre 90... E eu lá, orgulhoso, né? Estou bem. Estou bem, né? Eu não tenho isso, né? Fiquei lá. E aí ele diz assim, se você fez entre 96 e 100 pontos, você está bem. Você pode ter outros problemas, por ser insensível, frio
ou coração duro? E aí ele vai discutindo. E ele diz, mas se você tem 69 ou menos, é bem possível que você seja um viciado em aprovação. Quantos fizeram o teste aqui? 1, 2, 3, 4? Não? 4. Quem tirou menos de 69? Nossa, só eu, cara. Ah, você também. Obrigado, pastor João. Ali, o Felipão também está aqui, ó. E a verdade, queridos, é que no mundo real, a gente não percebe muitas vezes. A gente não percebe o quanto a gente tem isso arraigado em nossa vida. O quanto isso está presente, sim, na nossa vida. E o quanto isso precisa mudar. No rio do desejo de agradar outros, existem 2 afluentes: o desejo de aprovação e o medo de rejeição. Essas 2 coisas estão acontecendo. Uma, muitas pessoas querem a aprovação de outros. E eu já vi isso acontecendo. Muitas vezes os filhos querem a aprovação dos pais e se perdem nesse caminho. Outros têm medo de rejeição. E você tem essas 2 coisas, então, trabalhando no que nós chamamos de idolatria do ego. E aí, o vício de aprovação é muito, muito danoso. Por quê? Porque a pessoa que luta com isso, todos nós, ele teme desagradar as pessoas mais do que desagradar a Deus. A questão não é agradar as pessoas, é esse temor que ele desenvolve, que nós tememos desagradar as pessoas mais do que desagradar a Deus. A gente nota isso em João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 42 e 43, quando ele diz assim: no entanto, João 12, 42, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa pessoa, o amor pela aprovação dos homens, está inexplicavelmente atado ao temor da desaprovação do homem. Muitas vezes a gente vai ver isso em frases como: eu não estou preparado para encontrar essa pessoa. O que essa pessoa pensa de mim? O que o pastor pensa de mim? Eu provavelmente vou fazer papel de tolo. Ou não consigo sequer pensar em ser ferido novamente. Ou tenho que fugir dessa pessoa o mais rápido possível. Ou tenho que tomar cuidado para não sobrar para mim. E assim vai. Okay? Muitas vezes esse vício em aprovação se manifesta no desejo do louvor dos homens acima do louvor de Deus. Também ele estuda o que é necessário para agradar os homens, tanto quanto o que é necessário para agradar a Deus. Coloca lá o 3 para mim, por favor. E aqui eu mudei. Ele faz o que é necessário para agradar os homens e não se importa sobre o que é necessário para agradar a Deus. No 4, seu discurso é elaborado para seduzir ou bajular as pessoas, para que pensem coisas boas a seu respeito. Quem vive para agradar as pessoas, note, raramente confronta o pecado na vida de outro crente. Raramente ele faz isso. Raramente questiona, muitas vezes, a opinião de outros. Encerra prematuramente conflitos e frequentemente se rebaixa na esperança que os outros discordem de sua proposital autoavaliação. Sobretudo, também essas pessoas têm dificuldade para dizer não. Algumas coisas para nós aí. O vício em aprovação, muitas vezes, é visto na acepção de pessoas. Quando olhamos para certas pessoas de modo diferente das outras. Quando ele é demasiadamente sensível à correção, repreensão e outras alusões de insatisfação ou reprovação da parte dos outros. Isso é muito comum. Isso é muito comum. As pessoas, então, são hipersensíveis à correção. Pessoas que são sensíveis demais à correção, repreensão e outras coisas, muitas vezes têm isso muito forte em sua vida e perdem muito, né? Perdem muito. A verdade é essa. Na medida que Deus permite pessoas nos corrigindo, é para o nosso bem.
não para o nosso mal. E, por último, aqui, ele egoisticamente usa a sabedoria, habilidades e dons que lhe foram dados para a glória de Deus e o benefício de outros para a sua própria glória e benefício. Então, ele não usa aquilo para a glória de Deus, e ele pega os dons, os talentos, tudo que Deus deu para ele, e usa ele de forma muito ruim, mal usando esses talentos e dons, né? Que dádivas podem ser mal usadas? Eu pergunto aqui para vocês, o que Deus nos deu, se tudo é pela graça dele, que pode ser bem mal usado em nossa vida? Tem várias. A nossa beleza física, né? A maioria não tem, né? Mas quem tem já sabe. Mas vamos colocar agora os dons espirituais, a sabedoria que nós adquirimos, a honra derivada do trabalho. Muitas vezes nós somos honrados no nosso trabalho e nós não usamos isso em favor da glória de Deus. Muitas vezes a nossa habilidade artística, a nossa habilidade atlética, a nossa habilidade verbal, a nossa habilidade musical, a nossa habilidade intelectual. Você tem usado todas essas habilidades para a glória dele, porque foi ele que te deu. Também a nossa posição financeira, a nossa herança familiar, que muitas vezes é boa, a nossa posição na comunidade, a nossa posição no trabalho, o nosso conhecimento bíblico, a nossa capacidade administrativa, a nossa boa reputação, as nossas realizações, a nossa casa bonita ou a realização dos nossos filhos. Tudo isso que eu li para vocês pode ser muito mal empregado. E eles são mal empregados quando a gente não usa tudo isso que Deus nos deu para a glória dele. Não usar esses dons para a glória de Deus é perverter os fins pelos quais eles nos foram dados. E a gente precisa olhar para isso. E eu quero encorajar você, se nós vamos viver a vida cristã da forma como estamos pretendendo aqui, a gente vai precisar tomar esse passo de coragem e olhar para Deus e olhar para o nosso próximo. Isso é tremendo, isso é bom demais. Eu já vou falar isso um pouquinho mais para frente. E aí depois que eu li tudo isso aqui, sobre essas duas grandes barreiras, o orgulho, a autoexaltação, o egoísmo e o desejo de agradar outros, você pode estar se perguntando se é realmente possível não pensar em si mesmo além do que convém. Falei, depois disso, será que é possível? E aí, claro que é, porque o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. A resposta, no entanto, não é encontrada na autodepreciação. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. A autocomiseração, a autodepreciação, que é o erro oposto e igual à autoexaltação. Esse antídoto também é produto do orgulho, porque ainda surge da comparação e ainda é autofocado. O remédio, meus amados irmãos, pense com moderação, é olhar para a cruz de Cristo, para Jesus Cristo. Examinar a cruz é concentrar no Evangelho. Quando alguns dos nossos queridos irmãos muitas vezes passam por dificuldades, com as suas lutas na mente, eu sempre agora tenho começado com Hebreus capítulo 11, versículo 2, olhando firmemente para o autor da nossa fé, Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. E é assim que nós devemos, é olhar para a cruz, é concentrar no Evangelho, a verdade de que outro morreu em nosso lugar e sofreu o nosso castigo. Ao fazer isso, percebemos o que realmente importa. A cruz nos exalta, a cruz nos humilha ao mesmo tempo. E ela equilibra a nossa vida. Por isso a gente pode pensar com moderação quando pensamos na cruz. A cruz está dizendo, você é o principal, você é um pecador miserável. A cruz está dizendo, eu morri por você. Que é melhor do que isso? É tremendo isso. A cruz me humilha, a cruz me exalta. Ela faz as duas coisas. Ela equilibra a minha vida.
todas as vezes que eu tenho dificuldades, todas as vezes que eu não compreendo nada, quando eu passo por lutas, para onde que você deve ir? Para onde que eu devo ir? Para a cruz. A cruz não é um passado na nossa vida. A cruz é um presente na nossa vida. E nós podemos encontrar refúgio debaixo dela. Com uma cruz vazia, daquele que ressuscitou dos mortos e que caminha com a gente. Meus amados, não percamos isso da nossa mente. Isso é o que a cruz faz conosco. Isso nos liberta da necessidade de vencer na vida. Quem aqui quer vencer na vida? Ai, gente do céu, tanta gente escravizada com essa frase. Ele venceu na vida. O que é isso? O que é vencer na vida? Né? E nos permite reconhecer as maneiras pelas quais Deus nos agraciou. É tudo pela graça. Vencer na vida, se você quer usar esse termo, não tem problema, tá? Não estou dizendo que você não pode. Fala, eu vivi para a glória de Deus. É isso. Esse é o vencer na vida, se a gente quer usar. Isso é pensar em nós com moderação. A igreja, então, deve ser visivelmente diferente do mundo na maneira como vemos nós mesmos e uns aos outros. E quando a gente começa a olhar uns para os outros aqui, a gente fala, esse meu irmão, ele foi salvo pela mesma graça que me alcançou. Isso me envergonha, porque muitas vezes a gente deprecia o nosso irmão. Ai, que vergonha, que vergonha. A cruz não me deixa. Ela harmoniza a nossa igreja. É na cruz que nós perdoamos uns aos outros. É ou não é? É na cruz que nós amamos uns aos outros. É na cruz que nós servimos uns aos outros. É tudo nesse terreno plano da cruz do Calvário de Jesus Cristo. Olhe para a cruz. Quando nos reunimos, unidos pelo Evangelho, tudo o mais que se relaciona com a nossa identidade, embora não seja irrelevante, perde seu significado primário. E usamos nossos dons não para agradar a nós mesmos, para servirmos uns aos outros. Olhe para a cruz, onde o seu Salvador sangrou e morreu pelos seus pecados, porque Ele o ama e porque Ele ama o seu irmão. Não há espaço para você se sentir orgulhoso. Não há necessidade de você se comparar aos outros. Em vez disso, você pode usar tudo que Deus lhe deu em serviço altruísta e alegre aos outros. Isso é libertador. Antes eu pensava, eu tenho que cuidar da minha vida. Por quê? Porque eu tenho que vencer na vida. Estou brincando, tá? Se eu não cuidar da minha vida, ninguém vai fazer isso por mim. É verdade isso, gente? Se eu não cuidar da minha vida, ninguém vai fazer isso por mim? É verdade ou não é? Claro que não é. Ficou na dúvida? Não estou acreditando. Vou pregar mais 2 horas por isso. Né? Não, mas eu vou dizer para vocês que isso, mesmo crente, moldava o meu pensamento, de certa forma. Isso me deixou ultra competitivo. Ultra. Você conhece pessoas competitivas? Mas tem os ultra competitivos. Os insuportáveis ultra competitivos, né? Pode jogar nem dado com ele, se você é assim, pecado, tá? Uma pessoa que eu chamo de impelida, autoconfiante, um furacão autocentrado, destruindo tudo ao redor. E essas pessoas, na medida que isso acontece, quando a gente fala, preciso cuidar da minha vida, ela destrói tudo ao redor. Essas pessoas são perigosas, elas estão dentro das igrejas, inclusive. E eu já fui uma dessas pessoas. Até 28 anos de idade, eu posso dizer que eu era esse furacão autocentrado. E onde ele ia,
É forte, ele tem presença, mas ele destrói tudo ao redor. E se Deus não tivesse corrigido o caminho, eu teria talvez destruído as coisas que eu mais amo hoje em dia. Então, meus amados, cuidado. O Evangelho diz, eu cuido de você. Falou, não acredito, que coisa boa. Isso é minha graça, esse é o meu poder, você está livre e pode servir. Isso mudou a minha vida. Porque eu falei assim, gente, a partir de agora, Deus cuida da minha vida, e Ele vai me dirigindo para onde Ele quiser. Ele vai me acrescentando o que Ele vai querer. O padrão não sou mais eu, o padrão é Ele. É o que Ele quer fazer. E eu estou livre para servir outras pessoas. E esse é o cristianismo autêntico. Estou livre para servir, porque Deus cuida de mim. E você não precisa ir muito longe, você não precisa ir para a África, você não precisa ir para os confins da terra. Comece servindo a sua esposa. Quem é o folgadão aqui? Ai, todo mundo fala, é você, pastor. Né? E aí, mas muitas vezes a gente vê isso, a gente serve muito pouco, começa servindo a sua família. Não venha me dizer que você quer servir a igreja, se você não serve a sua família. Não adianta. Vamos começar servindo quem está perto. E aí a gente vai expandindo. Quem sabe, a gente pode servir o mundo inteiro. As 12 bilhões de pessoas do planeta, a qual me referi. Não. E, meus amados, não se preocupe. Tal mudança é um processo. Todos os dias estamos sendo conformados à imagem de Cristo. A nossa mente, na verdade, nossa vida inteira está sendo renovada. E sabe qual que é tremendo? É essa frase aqui, que eu espero que você ponha na sua geladeira, envelope a sua geladeira com essa frase, dizendo, não que já somos tudo o que deveríamos ser, mas também não somos o que já fomos. Não é legal isso? Esse é o cristianismo. A gente não chegou lá, a gente está longe, mas também já não somos o que já fomos. Esse é o cristianismo, é o que ele causa em nós. E quando a nossa mente está sob a jurisdição do Espírito de Deus e da Palavra de Deus, o resto inevitavelmente tem de agir. Percebemos que o caminho é melhor e temos o prazer de andar nele. Pensamos que o caminho de Deus é o melhor, não só o caminho dele, mas a intenção dele, o plano dele e a vida dele. Assim, quando Paulo diz para os romanos pensarem com moderação, ele os orienta a fazerem isso conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí a gente caminha para o final. Se a nossa vida, meus amados irmãos, é pela graça, se não devemos pensar em si mesmo além do que convém, isso quer dizer cuidar com o orgulho, a autoexaltação e o egoísmo, mas olharmos para a cruz e pensarmos com moderação, permitindo que o Evangelho molde a nossa identidade e propósito, é aí que entra, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí a gente vai finalizar com essa última frase, porque a maioria das pessoas que lê esse versículo acha que a medida da fé quer dizer quantidade de fé. Ou seja, Paulo estaria dizendo que nossa opinião sobre nós mesmos depende da quantidade de fé que temos, concedidas por Deus para algumas pessoas em quantidade maior do que as outras. Quem tem mais fé aqui? Coisas assim. Tá? Mas a ideia não é essa, ainda que podemos ter mais ou menos fé. Okay? A ideia aqui não é a quantidade da fé. Nesse contexto, isso parece bem improvável. Por quê? Porque a palavra medida aqui corresponde ao grego metron e dá a ideia de referência, padrão de medida, não uma quantidade. Então ele está dizendo, aqui, pense com moderação, olhe para a cruz, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, segundo o padrão que Deus te deu. Qual que é o padrão? Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, a todos vocês foi concedida a fé que salva no Cristo crucificado, e é assim que vocês devem medir a si próprios. Anota aí, tá bom?
Anota aí, porque depois você tem que pensar nisso. Né? Então, a todos vocês foi concedida a fé que salva no Cristo crucificado. Isso aí é pensar com moderação. E é assim que vocês devem medir a si próprios a partir de então. Isso quer dizer que precisamos, antes de mais nada, perceber que nós, no corpo de Cristo, somos todos iguais. Independente da nossa história, habilidades, traumas, dificuldades, todos somos salvos em Cristo, em quem Deus nos ama igualmente. O Evangelho impede que nos coloquemos em uma posição mais alta do que deveríamos. Somos pecadores, cujos esforços todos só merecem juízo. E somos salvos inteiramente pela bondade de outra pessoa. O Evangelho também, Jesus Cristo aqui, o Evangelho também impede que nos coloquemos em uma posição mais baixa do que deveríamos. Somos pecadores salvos, amados e valorizados aos olhos do único, cuja opinião importa no fim das contas. A opinião de quem é que vale no fim das contas? De uma pessoa só. Deus, o Deus Trino, é só a opinião dele, é a única que importa, no fim das contas, tá? Onde é que a gente pode ter opiniões sobre pessoas, mas a gente precisa olhar, isso não nos deixa nem ir para cima demais, nem para baixo demais, e a gente pensa então com moderação. Estamos resolvendo os problemas do mundo aqui, pessoal. E eu estou dizendo isso por causa da cruz. Não é por causa de uma técnica ou de qualquer outra coisa. Então, a primeira medida, segundo a qual nos avaliamos, é o Evangelho em que cremos. Coloque esse padrão na sua vida. O Evangelho que eu crio. Pergunte para as pessoas: filho, o que você entende do Evangelho? Querida, o que você entende do Evangelho? Seu colega de trabalho, você já ouviu sobre o Evangelho? O que é o Evangelho para você? O Evangelho é o padrão de medida em qual nós nos avaliamos. Sendo assim, precisamos pensar em nós mesmos como pessoas dotadas de dons e habilidades distintos dentro do corpo de Cristo. Eu estou quase migrando já para o versículo 4 agora. Em outras palavras, somos todos diferentes também. Isso nos mostra a possibilidade de servirmos uns aos outros. De certa forma, nós como corpo de Cristo, a igreja, nós estamos no mesmo barco. E fomos salvos pela mesma graça. Mas Deus concede pessoas diferentes para que justamente possamos funcionar como um corpo que é a igreja. A cada um de nós foi conferido personalidade, temperamento, histórias, habilidades distintas que nos equiparam para um conjunto particular de boas obras para então nós executarmos. Só isso aqui que falta, tá, pessoal? Não precisa ficarem desesperados. Eu sempre vi um pastor virar uma folha e falar, ai, né? Como que vai ser? E Deus deliberadamente ordenou, já estou quase já no versículo 5 agora, sua igreja, como ordenou um corpo humano, para ser interdependente, como resultado pertencemos uns aos outros. E aqui nós, como corpo de Cristo, nós somos interdependentes. E é isso que baliza a nossa vida. Sabe por que eu não me perco? Porque eu estou aqui com vocês. Uma das razões que eu consigo viver a vida cristã, e talvez seja a maior delas, fora a graça que me foi concedida, é porque eu sirvo a Deus com vocês. Eu não sirvo sozinho, eu sirvo com vocês. Quando eu vejo todas as ovelhas no aprisco, a gente fica tão feliz, porque isso é bom para todo mundo, é bom para cada um de nós. E essa imagem do corpo nos impede de nos colocar em posição mais elevada do que deveríamos. Aqui quem é o melhor? Jesus Cristo. Ele é a cabeça viva, nós somos seu corpo. No corpo não existe, esse dedo é pior que esse olho, que comparação horrível. Não é? A gente não fica comparando, o que é melhor? Um dedo ou um olho? Vocês aqui, já pararam de anotar? Estou demorando, eu já sei. Né? Desanimaram aqui. O que é melhor? Um dedo ou um olho? Um olho? Vamos tirar esse dedo então? Não, né? Entenderam? Não dá, os dois são importantes. Leve uma martelada no dedo para você ver o que acontece com o teu olho.
Ele fica lá, não é? Então, não dá, gente. Então, a igreja é o nosso balizador. Você quer ter saúde mental? Vai para a igreja. Por isso, quando alguém entra no meu aconselhamento, eu falo, opa, primeira tarefa, vem cá, domingo eu quero ver você na igreja. Primeira tarefa. Óbvio, senão não funciona. Então, nós necessitamos de todos os demais membros do corpo da nossa igreja e de maneira mais modesta do que deveríamos. Os outros membros da igreja também necessitam de nós. Você já parou para pensar nisso? Que as pessoas dependem de você e você depende delas? Quando você não vem, outras pessoas sentem falta disso. Do seu amor, do seu serviço, da sua vida. É tremendo isso. E assim, termino dizendo... A segunda maneira, e última aqui, de obter uma visão correta de nós mesmos, é nos lembrar de a quem pertencemos. Quem é o Senhor das nossas vidas. Quem nos dá todas as coisas. Quem nos deu o corpo da nossa igreja. Nós pertencemos a Cristo. E é isso que segura a minha vida. Meus amados irmãos, talvez a gente vai ver tanta coisa ruim ainda vivendo nesse mundo. Talvez a gente vai passar por algumas tragédias. E eu não posso esconder isso de vocês, porque vivemos um mundo absolutamente caído. Mas eu quero que você lembre nesse dia, eu pertenço ao Rei. Eu pertenço a Cristo. Ele é o Senhor absoluto da minha vida. Ele é o autor e o consumador da minha fé. Ele não só deu a minha fé, como ele vai consumá-la até o dia de Jesus Cristo. E então passamos a trabalhar no ministério, servindo uns aos outros, descobrindo que Deus nos equipou para fazer melhor e fazendo assim com todas as nossas forças. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por conseguir concluir esse versículo. E nós não vamos voltar para ele, Senhor. Então eu preciso da ajuda do Teu Espírito Santo, para que ele possa percorrer as nossas artérias, para que ele possa inundar a nossa mente, para que ele possa, ó Deus, preencher o nosso coração. Ó Deus, nos dá essa saúde aqui, essa saúde mental que lemos em Romanos capítulo 12, verso 3. É assim que o apóstolo Paulo começou a vida cristã. É assim que nós também queremos. Ajuda-nos a dar esse passo de não pensar em nós além do que convém, mas olharmos para a cruz, ó Deus, e vivermos para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, como o Evangelho equilibra a nossa vida, como a Tua graça nos sustenta, e assim nós Te louvamos, ó Deus, e Te glorificamos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Queridos e amados, muito obrigado. Tempo muito precioso com vocês hoje.